de impostos, tá? Ele era, vamos dizer assim, ó, uma persona não grata, sabe por quê? Porque os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano. Eles colhiam dinheiro, pegavam o imposto do povo judeu, povo enfraquecido, pobre, né? Eles tomavam o dinheiro, saqueavam, mandavam tudo para Roma. E Zaqueu, além disso, né, ele era chefe desse bando. Vamos dizer assim, ó, o chefe da quadrilha. Era um corrupto por natureza. O nome dizia uma coisa, mas ele era o inverso de tudo aquilo. E aí esse homem não era bem visto, ninguém gostava dele, tá? Ele era como se fosse um traidor do país, um traidor da pátria, porque ele tirava o dinheiro do seu povo, um povo suado, sacrificado, e mandava para o Império Romano. Era esse o ofício de Zaqueu. Enriqueceu muito porque era corrupto, né? Como nós vemos aí, tem dias que a gente vive, né, que nós encontramos personagens igualzinhos ao Zaqueu. A diferença é que Zaqueu tinha ouvido falar de Cristo e ele almejava no seu coração conhecê-lo. Sabe por quê? Alguém havia falado. O comentário era grande. E Jesus, nesses dias, meus irmãos, era quase, nesse texto, era quase o final do seu ministério. Ele estava residindo em Betânia nesses últimos dias, e ele todos os dias ele saía de manhã, ia para Jericó e voltava, porque ele ia em Jerusalém, estava próximo a ser sacrificado. E ele ia passar, estava passando por aquelas redondezas. Zaqueu ouviu dizer que Jesus passaria por ali. Amigo, eu não sei se você sabe, mas hoje Jesus passa por aqui. Já passou várias vezes aqui. Sabe como? Quando vieram aqui nesse lugar e anunciaram o reino de Deus. Anunciaram que Jesus é o mesmo, não mudou, porque na Bíblia Sagrada diz isso. E talvez você ouviu falar como Zaqueu. Zaqueu tem a diferença. Talvez de você, ele ouviu falar e ele se interessou em conhecer. O que disseram de Jesus para você, amigo, até agora? O que você ouviu de Jesus? Te despertou interesse ou você não tem interesse nenhum nele? Talvez você já tenha ouvido falar um monte sobre Jesus, as curas que ele fez, as vidas que ele transformou, os desesperados que ele levantou, os enfermos que ele curou, os desanimados que ele restaurou, o ânimo e a coragem. Talvez a história que contaram para você não seja essa, mas então é uma novidade para você. Nós vamos te dizer que esse Jesus que eu estou falando aqui, que Zaqueu se interessou em conhecer, é o mesmo daquele tempo. E ele passa por aqui, assim como ele passou naquele lugar. Talvez você pode dizer assim, ó, pensar assim, mas como? Jesus passando por aí? Jesus disse assim, ó, aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Nós acreditamos nisso, amigo. Se você acredita, você pode alcançar uma bênção, aquilo que almeja o seu coração, assim como Zaqueu. Segundo lugar, vamos ver aqui, ó. Zaqueu tinha ouvido falar. Ele tinha ouvido falar. Eu não sei se você já ouviu falar. Não sei o que disseram para você. Não sei o que falaram de Jesus para você. Zaqueu ouviu falar. Você já ouviu falar? O que mais? Olha aqui, ó. Ele de ouvir despertou o interesse. Porque só falando, sabe o quê? Tinha uns que diziam que Jesus era um charlatão, que Jesus era um enganador, que Jesus era um traidor, que Jesus era um inimigo. Zaqueu ouviu também que Jesus curou, aleluia, que Jesus restaurou, amém, que Jesus deu ânimo, que Jesus ressuscitou mortos. Eu pergunto para você, o qual Jesus que você espera ver? O charlatão, o mentiroso, o enganador ou Jesus curador? Qual Jesus você espera ver? O qual Jesus você quer ver? O qual Jesus que falaram para você? Aleluia. Aleluia. Glória. Zaqueu teve vontade de conhecê-lo. A alma de Zaqueu estava cansada do dinheiro. Porque tem coisas, amigo, que o dinheiro não consegue fazer. Essa solidão, esse vazio na tua alma, essa vontade de cometer suicídio, sabe o que é isso? Nem dinheiro vai tirar. Isso é ausência de Deus. É falta de ter Jesus na sua vida. Era isso que Zaqueu precisava. Ele tinha dinheiro. Talvez você pense que se você tivesse dinheiro, tudo estaria resolvido. Zaqueu tinha muito mais dinheiro do que nós todos juntos aqui. No entanto, ele almejava algo mais.
Ele almejava conhecer Jesus de Nazaré. Amigo, talvez você não se importe com a sua alma, o que ela almeja, mas faz tempo que o sono foge de você. Faz tempo que a depressão se alojou na sua vida. Faz tempo que você quer ficar intocado dentro dessa caverna que é o seu quarto escuro, e daí não tem coragem e não tem vontade nem de levantar para colocar os olhos sobre a janela aberta. Zaqueu estava assim como você. Talvez, amigo, o que você precisa não é do psicólogo, não é do psiquiatra, não é de mais um tubo de remédio. Talvez você precisa conhecer Jesus assim como Zaqueu. Aleluia. Ele tinha ouvido falar e despertou nele o interesse. Olha só, despertou nele o interesse. E aí, vamos à frente. Chegou a ocasião propícia. Zaqueu tinha desejo de conhecer, tinha ouvido falar, e daqui a pouco ele escuta um barulho lá, próximo onde ele estava. Ele viu uma multidão e disseram para ele: olha, Jesus está passando por aí. Talvez Zaqueu lá no seu íntimo disse assim, ó, para si mesmo: o quê? Aquele de quem eu tenho ouvido falar está passando por aqui? O quê? Na minha terra, nas minhas ruas, na minha cidade? Eu não vou perder a oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo, de se aproximar dele. Aleluia. Aleluia. Amigos, Zaqueu nos ensina uma grande lição. Talvez você pense que pode viver sem Deus. Você até pode viver sem Deus. Só por favor, amigo, não morra sem Deus. Você pode até achar que está tudo bem, que você se vira sozinho, né? Você vai ver no final que você não vai conseguir, mas tudo bem. Você pode continuar pensando assim. Zaqueu agora, a ocasião propícia. Quando ele olha aquela multidão, o sonho de Zaqueu podia ser realizado. Qual era o sonho dele? Conhecer Jesus. Ver Jesus, ele tinha ouvido falar. Amigo, talvez você faz anos e anos que ouve falar de Jesus. Você ouviu falar, mas não conhece. Você não sabe a paz que ele pode dar para o seu coração. Você não experimentou, você não conhece, você só ouviu falar. E aí, a ocasião, Zaqueu está lá. Ouve dizer que Jesus está ali. Ele olha, era a oportunidade, sabe por quê? Jesus nunca mais iria passar naquele lugar. Já estava prestes a ser sacrificado. Nunca mais Zaqueu teria a oportunidade de conhecer Jesus. Meu amigo, eu não sei você quantos anos você tem de vida, quantos anos me resta de vida, eu não sei. Zaqueu talvez nem se apercebeu que podia ser a última oportunidade da sua vida de ver Jesus, de conhecer Jesus. Nesse mesmo lugar aqui, anos atrás, nós fizemos aqui, os vizinhos sabem, muitas reuniões. Eu duvido que todos aqueles moradores, há 5 anos atrás, que eles estão aqui nessa terra hoje, eu pergunto, aonde eles estão? Se eles deixaram passar a oportunidade quando Jesus esteja aqui. Amigo, hoje é um dia de você aproveitar e se aproximar e despertar o desejo de conhecê-lo. Aleluia. Talvez nós nunca mais estejamos aqui. Talvez eu nunca mais esteja aqui com meus irmãos. Talvez seja o meu último dia, eu não sei. Eu conheço casos de pessoas que, sem perceberem, que se despediram, disseram adeus, no outro dia tchau. Eu não sei se eu estarei aqui. Mas, amigo, eu aqui junto com meus irmãos saberei, e você saberá, que num domingo à tarde, numa tarde chuvosa, com tendas e barracas, com mesa de som e caixa de som, com cantores que falavam de Deus, Jesus passou por aqui e esse dia ficará na história marcado. Aonde você estiver, esse dia está registrado. Talvez daqui 10 anos, 20 anos, aonde você estiver, você vai lembrar deste dia aqui, ó, domingo à tarde, dia 23 de abril de 2023. Guarde bem essa data, porque essa mesma chuva que cai aqui há de ser testemunha que nesse dia houve a oportunidade de você conhecer Jesus como Zaqueu. Você pode fazer pouco caso, pode brincar, pode sorrir, meu amigo, mas talvez no futuro, se você não aproveitar a oportunidade,
oportunidade, você estará em maus lençóis. Mas vamos à frente, para encerrar. A ocasião propícia. Zaqueu olhou, é ele, o almejado, aquilo que a minha alma almeja, aquele que eu desejo conhecer, aquele que despertou em mim um interesse que o dinheiro não dá. Eu hei de vê-lo, eu quero conhecê-lo. Aí Zaqueu diz o texto que ele era pequenininho, né? Anão, e uma multidão assim estava próximo a Cristo. E Zaqueu queria vê-lo porque ele estava de passagem. Ele não ia ficar ali dando discurso como nós aqui. Ele estava de passagem. Eram os últimos dias do seu ministério. Eram os últimos dias de Jesus na terra. Zaqueu tinha que aproveitar, porque talvez nunca mais essa oportunidade ele teria na vida. E Zaqueu olhou. E agora eu sou pequeno, aquela multidão grande, me dá licença aqui, dá licença ali, ninguém dava licença. Zaqueu olhou a oportunidade, o meio apropriado para ele conhecer Jesus. Sabe o que foi? Diz ali o texto que tinha uma figueira brava. Sabe o que é figueira brava, meus irmãos? Aquela que tem dificuldade de subir. Mas não importava, não era isso que almejava a alma de Zaqueu. Então ele disse, não, eu vou escalar essa árvore. Figueira não tem espinho, mas figueira brava pode colocar aqueles galhos assim que machuca. Zaqueu não queria nem saber. Ele estava disposto a conhecer Jesus, custasse o que custasse. Ele não ia perder aquela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu subiu na árvore e ficou olhando Jesus de longe. Era assim de pessoas. Imagine a cena. Um baixinho, anãozinho, talvez quase caindo, subindo com dificuldade, porque ninguém ia ajudar. Se ele pedisse ajuda, ninguém ia ajudar, porque ele era persona não grata. Ninguém ia ajudar, tinha que ser com ele. Amigo, tem coisas que é com você. Tem coisas que é você e Deus. Ninguém pode fazer por você. Tem coisas que nós podemos aqui orar por você, uma coisa. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Tem posicionamento que é você que tem que tomar. Tem decisões que é você que tem que tomar. Ninguém vai tomar por você. E tem coisas que só você há de prestar contas. Ninguém vai prestar contas dos seus atos por você. Aleluia. Muito bem, olha só aqui, a ocasião propícia, Jesus passou no lugar. Ele queria conhecer, queria. E o meio, agora, como é que eu vou conhecer? Quem é que me ajuda? Ninguém. Era com ele. Meu amigo, daqui a pouco nós vamos fazer um convite. E é com você. Nós vamos convidar, se você quer conhecer Jesus de perto. Se você quer conhecer o Jesus que Zaqueu quis conhecer. O Jesus daqueles dias que passa por aqui. Nós vamos perguntar. Mas é você que tem que decidir. Não adianta nós orarmos por você. Tem coisas, nós vamos orar, mas tem coisas que é com você. É você e Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha só. Zaqueu subiu lá. Talvez assim meio desconfiado, meio deslocado, porque ele era uma persona não grata. E talvez ele pensou que Jesus era como os demais. Ele só ia ver Jesus, jamais chegaria perto dele. Talvez ele pensou que Jesus jamais queria que ele se aproximasse dele. Porque ele pensava que Jesus era comum, que era como nós, que era como os homens que guardam mágoa, guardam rancor. Acreditam nas histórias que contam para eles. Talvez ele pensava assim, que Jesus era um judeu como os demais, que não gostava dos cobradores romanos. E aí, a surpresa de Zaqueu. Ele estava lá olhando. E aí, olha só o que Jesus fez. Ele achava que era um desconhecido. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. E olha a surpresa. Zaqueu está lá. Jesus olha para cima daquela figueira e diz assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém eu pousar na tua casa. Aleluia. Zaqueu não conhecia Jesus, mas de Jesus ele era conhecido. Talvez, amigo, você está aí, né, pensando, a vida talvez só te trouxe dissabores. Talvez seus amigos te decepcionaram, te enganaram, seus parentes também. E você acha que a vida é só desilusão e dissabores. Você não acredita mais em ninguém. Ninguém mais acredita em você também. Zaqueu era assim como você, era um rejeitado. Onde ele ia, todo mundo se afastava. Talvez você se sente na extrema solidão, acompanhado de gente por todos os lados. Zaqueu era assim. Pensava que estava sozinho,
Mas aí é surpreendido por alguém maior do que homens, por alguém que não era terreno, por alguém que estava passando ali na terra por um breve período de tempo, mas queria se ausentar. Era esse que conhecia Zaqueu de perto. É esse que conhece-nos de perto. É esse que conhece você, amigo, de perto, porque ele sonda todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que nessa noite você não dormiu. Ele sabe que nessa noite você virou para o lado e chorou a noite inteira, e de manhã acordou sorrindo para disfarçar a angústia da sua alma. Eu quero dizer para você, Jesus passa por aqui, e a figueira é esse lugar aqui. A figueira é esse lugar. É aqui que Jesus te chama. É aqui que você está ouvindo aí, escondido no quarto, escondido atrás da casa, porque se sente envergonhado ou talvez indigno como Zaqueu, de vir aqui e mostrar o seu rosto, mostrar a sua face. Santo Deus. É você que Jesus conhece de perto. É você que Jesus conhece o nome. Quem é que tinha falado o nome de Zaqueu para Jesus? Ninguém. Era uma multidão que estava ali. O rejeitado, o desprezado, estava lá. Foi surpreendido como Jesus olha para ele e chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou posar na tua casa. Aleluia. Para encerrar, meu amigo, eu não sei o Jesus que falaram para você. Eu não sei se é o mesmo Jesus que Zaqueu ouviu. Talvez você tenha ouvido um monte de história. Cada líder religioso te conta uma. Lá na macumba disseram que ele é Ogum, Exu, Oxalá, ou sei lá o quê. Esse Jesus é diferente disso tudo que diz aí. Esse Jesus é o Jesus de Zaqueu. Esse Jesus que nós falamos aqui é o Jesus da Bíblia Sagrada. É aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que está desassossegando o seu coração aí onde você está, que está te colocando contra a parede, está tirando a tua concentração, e você está pensando assim: será que esse cara está certo mesmo? Será que esse cara está falando tudo isso é verdade? É assim, meu amigo. Pode crer em Deus. Pode crer naquilo que está escrito aqui. Aqui nós estamos cheios de testemunhas que experimentaram um dia como Zaqueu. Olhar para descobrir e foram encontrados por Cristo. Nós queremos fazer uma oração agora. Eu só quero, para encerrar, fazer uma pergunta. Naquele dia, a Bíblia só relata que Jesus foi para a casa de Zaqueu. Ora, mas não tinha uma multidão lá. Não tinha centenas de pessoas, tinha. Talvez 500, talvez 1000. Somente um. Zaqueu. Amigo, nós estamos aqui. Aleluia. Você é vizinho que está aí na sua casa olhando. Daqui a pouco tem um jogo do Flamengo, né? Flamengo vai jogar outro dia também. Talvez nós não viemos mais aqui. Talvez você não tenha oportunidade de outra vez, assim como Zaqueu teve o desejo de conhecer a Cristo. Jesus passou lá um dia. Não teve outra vez que Jesus passou por aquele lugar. Zaqueu aproveitou. E eu pergunto agora para encerrar. Hoje, 2023, aonde está Zaqueu e aonde estão aqueles outros que acompanharam Jesus de longe? Aonde estão eles? E eu pergunto, amigo, daqui 10, 20 anos, aonde estará Zaqueu e aonde estará você? Jesus. Aonde você estará? Zaqueu está com Cristo. A multidão aonde está? Meu Deus. Zaqueu está com Cristo. Você daqui 10, 15, 20 anos, 50 anos, aonde você estará? Você há de lembrar que um dia nesse lugar, nesse campo de futebol, você teve a chance. Foi falado que Jesus estava aqui. Você irá lembrar desse dia. Um dia que vai ficar registrado na história e vai ser mostrado para você no futuro. Nós queremos agora, eu quero encerrar. Eu quero saber se o pastor vai cantar mais um hino. Sim. Aí, benção. Pastor Pedro Paulo vai cantar mais um hino. E nesse hino ele já vai fazer um convite. E você que está aí, amigo, assim como Zaqueu, talvez rejeitado por todo mundo, nem tua família mais acredita em você, né? Você disse que ia parar, que ia largar a mão disso, não largou até agora, não consegue, não tem força. Tem
Tem coisas, amigo, que se Deus não vier ao nosso encontro e não nos levantar pela mão, nós não vamos conseguir. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, amigo. O pastor Pedro vai cantar e depois vai ser feito um convite para você. Aleluia. Ouvimos a palavra do Senhor nesta tarde. Eu tenho certeza que a palavra tocou no teu coração, como tem tocado em nossos corações aí também. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É outra vez. Deu tudo errado, eu sei. Não é a primeira vez que as coisas acabam assim. Mais uma vez, o castelo desabou, a esperança terminou, e outra vez ficou sozinho. O coração já não aguenta mais viver sofrendo desse jeito. Às vezes até tem vontade de sair do peito. Aleluia! Glória a Deus! Faz de conta que está tudo bem. Mas os teus olhos contam tudo. Tá faltando Jesus Cristo pra mudar seu mundo. Glória a Deus! Tá na hora de mudar. Pra viver assim. Será que você nunca ouve Deus? Glória a Deus. Tá na hora de mudar. Glória a Deus. Tá vivendo por viver. Chega Glória de tantas palavras, Deus está dizendo. Deus. Aleluia! Coração já não aguenta mais viver sofrendo desse jeito. Às vezes até tem vontade de sair do peito. Aleluia! Faz de conta que está tudo bem. Mas os teus olhos contam tudo. Tá faltando Jesus Cristo pra mudar teu mundo. Tá na hora de mudar. Não dá mais pra viver assim. Será que você nunca ouve Deus dizendo: vinde a mim? Tá na hora de mudar, vai vivendo por viver. Chega de tantas derrotas, Deus está querendo te fazer vencer. Tá na hora de mudar, não dá mais pra viver assim. Fazer vencer. Amém. Glória a Deus por essa palavra, pelos hinos que nós ouvimos nessa tarde pela palavra. Nós queremos agradecer, antes de nós orarmos para encerrar o culto, queremos agradecer ao Dario e à Carol, que nos forneceu a energia aqui, deixando essa extensão na casa deles. Que Deus abençoe esse casal, essa família. Que Deus recompense por vocês terem nos emprestado a energia, Carol e seu esposo.
Também agora, depois de ter escutado essa palavra, eu quero perguntar, você aí no teu lar que você está ouvindo a palavra, se você quiser uma oração, nós vamos orar por você. Ou se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, nós também estaremos orando por você. Se você, seja qual for o teu problema, você quer uma oração, aqui estão os crentes e nós vamos orar e Jesus vai resolver o teu problema. Se você quiser, pode vir aqui. Quando o pregador estava falando, eu lembrei que alguns anos atrás, aqui nesse mesmo campo, nós estávamos fazendo uma campanha evangelística e nós estávamos soltando hinos, cantando hino. E de repente encostou um carro aqui no meio do campo e disse para mim, esse hino que você soltou agora falou forte comigo e aonde eu estava, eu ouvi esse hino. Porque o hino falava a história de um menino de rua. E ele disse, essa foi a minha história. Eu fui o menino de rua. E ele ficou no culto, ouviu a palavra. Como nós escutamos aqui, cada um tem suas escolhas. E nessa tarde você é chamado a atenção para ver que escolha você vai fazer para a tua vida. Esse homem hoje não vive mais. Ele já passou para a eternidade. Aonde está a alma dele eu não sei, mas ele teve a oportunidade nesse mesmo lugar que nós estamos aqui nessa tarde. Aonde está a alma dele? Nós estamos aqui te dizendo que Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele está aqui. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou mudar a tua vida. Então nós vamos orar aqui nessa tarde. Para você que quer oração, ainda dá tempo de você chegar aqui. Aleluia. Mas nós vamos orar. Vou passar para o pregador e ele vai orar. Aleluia. Também por um senhor ali que as irmãs na entrega de folheto entraram, oraram. Ele estava vomitando sangue, SAMU chegou ali, já levou ele para o hospital. Mas mesmo assim nós vamos orar por esse senhor que está enfermo, que o SAMU levou, e também pela sua família. O nosso pastor aqui vai orar e encerrar. Nós não podemos deixar de fazer um convite para você. Talvez você, amigo que está aí na sua casa, se você não puder chegar aqui, quiser sair na janela, dar um sinal assim com a sua mão. Zaqueu teve seu sonho realizado. O sonho do seu coração. Ele pode ser realizado também. Eu quero orar agora. Tem alguém aqui? Aqui no nosso meio que quer oração? Você que está doente, talvez. Você que está enfermo, talvez. Ou você que quer se decidir. Jesus passa por aqui. Você quer aproveitar. Assim como Zaqueu. Ele sabe o seu nome. Ele te conhece. Você nem sabe. Mas ele te conhece. E sabe o seu nome. Ah. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aproveite. Nós vamos orar, você fica aqui. Tem mais alguém aqui? Tem mais umas pessoas que querem oração? Aleluia. Tem mais alguém? Aproveite. Nós estamos já encerrando. Se você quer, vem aqui rapidamente. E você que está aí na sua casa, se você quiser, depois, olha aqui, ó, nessa rua, pastor Valmor está ali. Ele é o pastor aqui da igreja Assembleia de Deus aqui do bairro Tributo. Hoje à noite tem culto. Você vai ver aquele sorriso 15 para as 9 ou 9h15, né? Que ele vai ter se ele receber você lá nessa noite para orar por você. Pastor Valmor e todos os irmãos aqui, né? Vão ficar felizes se você estiver lá visitando. E olha, pode contar com esses irmãos aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chora sozinho em casa. Ninguém vai lá, o vizinho não vai, e às vezes ele até torce para que dê tudo errado. Só para ver você, vai se dar mal. Mas aqui tem um grupo de pessoas que estão com você, vão orar por você, vão pegar junto com você, vão chorar com você, mas vão sorrir com você também e vão invocar o nome do Senhor para que o Senhor te abençoe. Amém? Nós vamos orar aqui agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui está esse Senhor, ó Deus, na tua presença nós apresentamos a ti. Ó Deus, tu conhece ele, conheces o coração, conhece a história dele, tu sabe da tristeza da alma, tu sabe da tristeza do coração, tu desânimo, Senhor, tu desencorajamento, ó Deus. Senhor, renova a vida dele, toca no coração dele, cura as doenças, e nós em nome de Jesus repreendemos todo o mal, toda doença, todo espírito maligno, perturbador, nós dizemos, sai fora, porque hoje entra Jesus nessa vida.
Senhor, aqui também estão os demais irmãos, ó Deus. Irmãos que estão aqui talvez com enfermidade. Talvez, Senhor, esperando uma resposta do céu. Senhor, Tu és a resposta para a vida deles. Ainda hoje, ó Deus, dá-lhes um sinal. Toca com a sua mão e mostra, Senhor, que eles são conhecidos de Ti e são amados por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por esse lugar, pelos vizinhos aqui, Senhor, que nos auxiliaram, que auxiliaram os irmãos que cederam aqui a energia elétrica, e os irmãos, as pessoas aqui do bairro. Senhor, abençoa este bairro, que a Tua graça, a Tua bênção seja derramada sobre os moradores aqui, sobre os vizinhos aqui. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com os nossos vizinhos. Amém. Amém.